Mais um vídeo aqui da série Indicadores Econômicos. Hoje falando sobre licenças de construção lá dos Estados Unidos. Essa série de indicadores econômicos vai contemplar todos os indicadores econômicos que de alguma maneira interferem no nosso dia a dia e têm alguma relevância para a gente operar. Então é muito importante ficar atentos a esses dados, porque isso normalmente traz reflexos para o mercado e a gente precisa saber qual o reflexo disso, tá certo? Vamos lá, pessoal, muito conhecimento para vocês aí nessa série muito bacana. Licenças de construção. O que é isso, Luan? Pessoal, basicamente isso é um alvará que alguém que está construindo uma residência, um edifício, um condomínio de apartamentos precisa emitir, isso lá nos Estados Unidos, tá? Então, basicamente é um alvará que a gente conhece aqui no Brasil, que essa empresa, esse construtor precisa ir lá no governo, tá certo? No governo, na província ali, e pedir uma autorização para poder construir. Daí vem o nome, obviamente, licença de construção, tá certo? Esse dado, pessoal, ele sai mensalmente e é importante saber que esse dado ele está dentro de um relatório mensal muito importante que tem lá nos Estados Unidos. Esse relatório ele contempla licenças de construção, construção de casas novas, vendas de casas novas e vendas de casas usadas. Então, eu vou falar aqui um pouquinho de todos esses dados aqui, mas principalmente sobre licenças de construção, tá certo? E como isso impacta dentro do nosso mercado. Então, basicamente, comentei com vocês, licença de construção é o famoso alvará para se construir, tá certo? Eu vou colocar aqui, pessoal, um site bem bacana que tem lá nos Estados Unidos, tá certo? Um site do governo americano. Ali vocês conseguem ter acesso a praticamente tudo que é relacionado à construção de casas e vendas e etc. Como é um site do governo americano, é bastante confiável, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, no item 1, por exemplo, vocês conseguem colocar, se vocês querem construção de casas, construção de prédios, construção de condomínios, construções comerciais, residenciais, de rodovias, de ruas e mais um monte de coisas. É muito, muito, muito amplo. No item 2, vocês conseguem colocar o período. Então, o período mais antigo aí, 1959 até 2021. Então, tem dado pra caramba aí para vocês poderem analisar, tá certo? Aí tem o item 3, o item 4, vocês conseguem selecionar qual a quantidade de unidades, etc. E o item 5, a região dos Estados Unidos, por estado ou por província, tá? Então é super completo, mas é mais título de curiosidade, tá certo, pessoal? Depois eu vou mostrar para vocês onde vocês pegam esse dado enquanto estão operando, tá certo? Essa imagem aqui é mais por curiosidade. Agora vamos entender como essa notícia sai pra gente, tá? Então, aqui uma outra imagem do dado que foi disponibilizado, inclusive, no dia em que eu estou gravando este vídeo aqui, tá certo? Em setembro. Pessoal, o dado sai assim, ó. Normalmente ele sai às 9h30 da manhã de Brasília, exceto quando tem horário de verão. Então sai licença de construção mensal e licença de construção de agosto, tá certo? Vocês podem observar aí que no meio tem a expectativa, tá certo? Aí 1.600.000 unidades. E observem aqui do lado tem o número 1.728 milhões. Esse número está em verdinho porque indica que mais licenças foram pedidas. O mercado americano pediu mais licenças de construção, ou seja, o mercado está aquecido, tem mais construtores pedindo essa licença de construção. Então, é assim que sai o dado para a gente poder analisar. Agora eu vou explicar para vocês o reflexo disso e como isso impacta no nosso mercado, tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, pessoal, este dado, por exemplo, este que saiu hoje, ele indica uma melhora no cenário econômico. Porque vocês concordam comigo que quando o cenário econômico está melhorando, você tem mais obras espalhadas pela cidade, você tem a economia rodando, maior demanda por casas, maior demanda por escritórios, maior demanda por indústria, etc, etc. Com casas também não é diferente. Quando temos uma economia mais aquecida, com o motor girando mais forte, naturalmente eu tenho mais pedidos, mais investidores, mais construtores querendo construir para poder vender ou negociar ou alugar casas, tá certo? Então, nesse dado especificamente, para vocês terem uma ideia, é um dado positivo aí, tá certo? Positivo para as bolsas, porque quer dizer que a economia está aquecida, e normalmente negativo para o dólar, tá certo? Agora, nessa outra imagem aqui que eu vou mostrar para vocês,
Para vocês terem uma ideia da evolução, de como isso está completamente correlacionado ao cenário econômico. Explico. Observem aqui. Licença de construção dos Estados Unidos. Fiz questão de colocar de 2005 até 2021. Mas por que você colocou 2005, Luan? Porque era um período que os Estados Unidos estava muito aquecido, a economia americana estava girando numa velocidade absurda, a economia chinesa, tudo bombando, o mundo bombando, mas observem que depois a gente teve a crise do subprime lá nos Estados Unidos, que justamente foi uma crise de crédito hipotecária. Você tinha muita gente tomando crédito ali, comprando casa, construindo. Então vocês concordam que antes da crise do subprime tinha muito pedido de construção, tinha muito pedido de licenças, muito alvarás sendo emitidos. Mas com a crise do subprime lá em 2007, final de 2007, começo de 2008, observem a queda acentuada que tivemos no pedido de licenças de construção nos Estados Unidos. Pessoal, teve uma crise hipotecária gigantesca, as pessoas pararam de consumir. Naturalmente, os investidores, os construtores, as pessoas pararam de pedir alvará de construção. Por quê? A economia não está girando. Temos uma crise em vista. Então, atingimos o fundo do poço ali, quase foi a zero, né, o pedido de licença de construção. E aí passamos por 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Aí, finalzinho de 2012, a demanda começou a ficar aquecida de novo, numa velocidade razoavelmente alta, tá? Mas basicamente mais próximo do estável. E chegamos aqui em 2020. Observem que tivemos pandemia no começo de 2020. Novamente, pedidos de licença de construção caíram, porque todo mundo trancado em casa, lockdown total, ninguém sai, a economia não gira, a economia para, trava tudo. Vocês acham que vão querer construir casa neste cenário? Vão fazer pedidos de licenças de construção? Não! Naturalmente, retração novamente, certo? Aí, depois, no final de 2020, começo de 2021, esse número voltou a subir, aqui no finalzinho, tá? Voltou a subir, mas está muito longe de ser o que era lá em 2005, 2006, tá certo? Então, fiz questão de colocar esse gráfico aqui, pessoal, para vocês terem uma ideia de como esse dado está completamente correlacionado ao cenário econômico. Se a economia vai bem, tem mais pedidos de seguro de licença de construção, tá certo? E vice-versa, tá certo? Se tem mais pedidos de licença de construção, porque a economia está indo bem também, tá certo, pessoal? É importante, esse dado é relevante, fizemos questão de comentar sobre esse dado aqui na série Indicadores Econômicos, porque esse dado é um dos dados do pacotão que o Banco Central Americano, o Fed, ele olha para traçar suas condições econômicas. Por quê? Justamente porque quando eu tenho mais pedidos de construção, é um termômetro para o Banco Central Americano de que a economia está aquecida se eu tenho muitos pedidos, ou que a economia está desaquecida se eu tenho poucos pedidos de seguro de construção, de licença de construção, tá certo, pessoal? Então, o Fed monitora isso de perto também. Outro dado importante sobre licença de construção é que os bancos americanos, lá tem muitos bancos, esses bancos também monitoram esses dados de licença. Por quê? Para ver se ainda há demanda por crédito imobiliário, crédito hipotecário ou não. Então, novamente, vocês concordam que se eu tiver mais pedidos de licença de construção, eu tenho uma demanda aquecida, então eu tenho uma demanda por crédito também, eu tenho uma demanda por empréstimos hipotecários, especialmente a curto prazo. Por quê? Pessoal, quando o cara pede a licença de construção, ele não pode construir daqui 10, 50 anos. Não, ele pede a licença de construção e ele tem um período pré-definido para construir. Então, é um baita termômetro para o setor bancário, o setor financeiro americano, de que se houve muitos pedidos de licença de construção, quer dizer que vão construir casa, já tem projeto. Opa, os bancos ficam felizes da vida, porque vão emprestar mais dinheiro para o mercado, vai ter mais créditos rolando, tá bom, pessoal? Então, por esse motivo também, o Fed fica de olho, os bancos ficam de olho e também os economistas, porque é um baita de um termômetro aí para o cenário macroeconômico, tá certo, pessoal? Então, pedidos de licença de construção é um dado bastante importante, porque é um dado que antevê a construção das casas, certo? Então, novamente, só para recapitular aqui, se eu quiser construir uma casa daqui a algum tempo, se estiver planejando, casei agora, tenho filho, etc, quero construir lá em 2022, eu já tenho que me programar
pegar um projeto, ir no arquiteto, ir no engenheiro, pesquisar preço, fazer um monte de coisa e pronto, já tenho meu projetinho, já sei mais ou menos que vai ser uma casinha com telhado tal, etc, que é uma casa com a parede verde, estilo praiana. Pronto, já tenho o projeto pré-definido. Agora, o que eu faço? Vou lá e peço uma licença de construção. Ô prefeitura, ô governo, me dá uma licença aqui para poder construir? Pronto, Luan, você tem sua licença. Agora, vamos construir. O que eu tenho que fazer? Comprar material de construção, contratar a equipe, tenho que reservar o terreno, tenho que preparar o terreno, fazer terraplanagem, etc. Então, perceberam que esse pedido de licença de construção, ele antevê todos esses passos, tá certo? Então, muita atenção para isso. Aí, entrando nessa mesma onda, pessoal, dados parecidos, mas não com uma divergência bastante alta, tá? Nós temos outros dados relacionados a casas, por exemplo, construção de casas novas que saem também, igual vocês estão vendo aqui agora, tá certo? Construção de casas novas, preços de casas novas. Esses dados não são tão relevantes assim, porque eu já tenho um pedido de licença em vigor. Então, essa construção de dados aqui é mais um acompanhamento do governo, tá certo? Então, não deem muita atenção para a construção de casas novas. É um dado relevante, mas o que eu comentei antes é bem mais importante, tá certo? Agora, faço um parênteses aqui. Vocês observaram que tenho pedidos de licenças de construção e tem construção de casas novas. Agora, imaginem comigo que houve o pedido de licença. Então, os investidores foram lá e tiraram muitos alvarás para construir. Então, está todo mundo com o papel do alvará embaixo do braço, pronto para construir. Aí, esse número vem alto, certo? Suposição. Esse número de licenças vem alto. E o número de casas construídas vem baixo. Vocês concordam comigo que, peraí, por que teve muitos pedidos de licença e não tiveram casas construídas? O que aconteceu nesse meio do caminho? Será que tem alguma crise aí? Será que tem uma crise hipotecária? Será que tem crise de crédito? Será que está faltando dinheiro? Será que os componentes estão caros? Por que a mesma quantidade de pedidos não foi a mesma quantidade de casas? Então eu tenho dois dados aí para tirar a prova dos 9, que a gente chamava na escola, né? Para fazer tirar a prova real disso aí. Peraí, um dado tem que corroborar para o outro. Se não corroborar, tem alguma coisa aí que não estamos sabendo, tá certo? Então, muita atenção para este detalhe, tá certo, pessoal? Agora eu chamo a atenção aqui, um dado importante, que construção de casas novas e um outro dado que eu vou mostrar para vocês ali, pessoal, esses dados de construção, eles movimentam o setor de construção que é gigantesco, tá? Para vocês terem uma ideia, lá na China, o setor de construção civil é responsável por 25% do PIB chinês, tá certo? Nos Estados Unidos a proporção é grande também, mas não é tão alta quanto é na China, tá certo? Então, quando eu tenho muitos pedidos de licença de construção, quando eu tenho construção de casas novas, eu estou fomentando uma indústria gigantesca. Eu estou criando demanda por materiais de construção, areia, cimento, madeira, granizo, mármore, torneiras, porcelana, vidro, muito ferro, é muita coisa. Sem contar eletrodomésticos, que são vendidos pra caramba quando tem pedidos altos. Sem contar o transporte logístico de tudo isso, sem contar os empregos gerados na construção civil, corretores, engenheiros, arquitetos. Então é um segmento bastante importante e é um termômetro, é um baita termômetro da economia, tá certo, pessoal? Agora, um outro dado aqui para vocês. Então, eu falei sobre pedidos de licenças, o alvará, falei sobre construção de casas novas, são dados preliminares. Agora vamos para dados um pouco mais realistas aqui, um pouco mais palpável. Por exemplo, vocês vão ver aqui agora, venda de casas novas e venda de casas usadas. Olha que interessante, pessoal. Venda de casas usadas. Essa casa já foi construída, essa casa já está lá, já é o quinto dono que está passando nessa casa, já passou a avó, o tio, o sobrinho e tal. Se eu tiver um número alto de casas usadas, isso não traz tanto reflexo para a economia, vocês concordam? Porque essa casa já foi construída há muito tempo, só está passando de um dono para o outro, tá certo? Diferentemente de um dado de construção de casas, diferente de um dado de vendas de casas novas. Essa casa é nova, é o primeiro dono.
Se eu tenho o número de casas novas vindo acima, venda de casas novas vindo alto, isso é extremamente positivo, está fomentando também o setor. Então, pouca relevância para a venda de casas usadas e bastante relevância para a venda de casas novas, tá certo, pessoal? Então, quando eu tenho esse segmento sendo aquecido, quando eu tenho esse segmento sendo movimentado, a gente tem um termômetro bem interessante em relação ao mercado, tá? Bastante atenção para isso. Agora, para vocês buscarem esse dado. Tá certo, Lua, você falou aí, entendi, mas onde que sai esse dado? Pessoal, esse dado sai no Investing, tá? Mas se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, ter a descrição, como esse dado funciona, por quê, qual foi o último dado, qual que é o próximo, vai estar na descrição aqui um link, tá certo? Do calendário econômico, mas de uma maneira um pouco diferente ali, tá certo? Vai ser bastante legal. Agora, um outro dado para vocês, um outro site para vocês procurarem, é o dado dos censos lá dos Estados Unidos, tá certo? O pessoal vai colocar aqui, ó. Ali vocês conseguem ter historicamente todo o dado mensal, anual, licenças por estado, licenças de áreas metropolitanas, áreas agrícolas, áreas rurais, localizações segmentadas entre os Estados Unidos. É muito preciso. É census.gov. O pessoal vai colocar aqui para vocês verem, tá certo? Aí, Luan, beleza, entendi, já sei o que é licença de construção, casas novas, casas usadas, construção, etc. Mas como que isso impacta no meu mercado? A pergunta de $1 milhão. Pessoal, este é um dado que normalmente não faz preço no mercado quando esse dado sai. Normalmente ele sai com o nosso mercado aberto, mas ele não faz muito preço no mercado, tá certo? Não é um dado que gera uma breaking news, a não ser que venha um dado muito discrepante, absurdamente. Mas normalmente é um dado que não faz preço quando ele sai, tá certo? Diferente de PIB, diferentemente de dados de inflação. Esse é um dado que a gente chama de dado de acompanhamento. Por quê? Eu consigo ver a evolução econômica da coisa. Eu consigo ver que no pós-pandemia, em janeiro, venderam muitas casas novas. Consigo ver que em fevereiro também venderam muitas casas. Consigo ver que em março pediram muitas licenças de casas novas nos Estados Unidos. Então a tendência é de alta. Vocês lembram naquela imagem que o pessoal colocou lá da crise do subprime, depois aqui dentro da pandemia? Foi exatamente isso, é um dado de acompanhamento. Então, dificilmente ele vai trazer reflexo rápido ali no mercado, vai trazer volatilidade, mas eu preciso saber esse dado para saber qual rumo que a economia norte-americana, a economia mais forte do mundo, está tomando, tá certo? Porque esse segmento movimenta muito. Beleza? Pessoal, os links vão estar na descrição, as imagens também, se vocês quiserem, podem pedir ali. Deixem um comentário se valeu a pena, se não valeu a pena também, deixem um comentário. Esperamos ter ajudado, porque essa série está sendo muito bacana, com muitos indicadores econômicos, tá bom? Agradeço demais para vocês. Se gostaram, deixem um like aí, sigam a Lattes e também deixem um comentário pra gente, tá bom? Muito obrigado, grande abraço, até mais, pessoal. Valeu!